Hoje eu vou apresentar essa apresentação que estou falando de competição entre machos de Titius cerulatus e diferentes estratégias de comportamento que esses machos eles podem utilizar para conseguir acasalar com uma fêmea. Darwin ele ficou muito intrigado quando ele observou penas de pavões machos, porque são penas extremamente atrativas, né? E dentro do contexto de seleção natural, essa atração por essas penas poderiam também chamar a atenção de predadores, né? Então ele começa a observar que somente os machos possuem essa característica e que ele mostra essas penas quando ele está na presença de fêmeas. Então, os machos, o Darwin ele começa a introduzir a teoria da seleção sexual, em que características são selecionadas se essas características transmitirem alguma vantagem durante a reprodução. Né? Então, Darwin fala que o sexo masculino seria aquele sexo que iria competir por parceiros sexuais, enquanto o sexo feminino seria aquele sexo que iria eleger o parceiro sexual. Né? Obviamente, nós temos vários outros padrões quando a gente trabalha com seleção sexual, mas neste trabalho nós vamos dar ênfase à competição masculina por parceiras sexuais. Né? Então, diversos trabalhos com artrópodes demonstram que estruturas corporais podem ser utilizadas para competir por uma fêmea. Né? Então, a gente vê aqui que os machos eles apresentam pernas maiores, né, ou tamanhos maiores, tudo isso para conseguir brigar por essa fêmea. Né? E devido a essa seleção sexual que ocorre sobre essas estruturas, nós podemos encontrar machos de diferentes tamanhos. Só que, óbvio, né, que não é só o macho mais bonito, mais atrativo ou o macho mais forte que vai conseguir ganhar essa competição. Então, nós temos outras estratégias que podem ser utilizadas, como estratégias comportamentais, que vão permitir que machos menos avantajados, né, consigam copular com fêmeas. Um exemplo que nós temos é o exemplo desse isópoda, o Paracercis sculpta, em que nós temos 3 morfótipos de macho, né? Então, nós temos os machos alfa, que são os machos dominantes, temos os machos beta, que são muito parecidos com as fêmeas, e temos os machos gama, que são parecidos com os filhotes. Então, o macho alfa, ele fica em orifícios de esponjas e ele fica vigiando que fêmeas passem, né, por essa esponja, e ele permite a entrada de fêmeas nesses orifícios. Quando o macho beta, que é muito parecido com uma fêmea, passa por esse macho alfa, talvez ele consiga entrar por ele ser parecido com uma fêmea. Né? E quando um macho gama, ele passa também por esse orifício, talvez ele também consiga entrar por ser muito semelhante aos juvenis. Então, todos os machos acabam copulando com essas fêmeas que foram formadas pelo harém do macho alfa. Em escorpiões, existem alguns trabalhos que indicam que escorpiões de tamanhos maiores têm um sucesso melhor na cópula. Né? Então, a gente tem essa espécie que as fêmeas elas ficam em frestas e os machos ficam aguardando ou que essas fêmeas fiquem adultas ou que, se elas estiverem com filhote, né, esses filhotes se dispersem. E machos maiores, eles conseguem guardar mais esses orifícios, além de conseguir copular melhor com fêmeas resistentes. Aí a gente pensa, será que só os machos mais robustos, né, vão conseguir acasalar com essas fêmeas? Então, para responder essa pergunta, nós utilizamos a espécie Titius cerulatus, que é o escorpião amarelo, que é altamente distribuído em território brasileiro, apesar de ter poucas populações com reprodução sexuada. E nós temos observado que existe uma diferença de tamanho entre alguns indivíduos, né? Nós temos uma variação que é contínua, mas nós temos bichos muito pequenininhos e bichos muito grandes, né? Existem bichos que são praticamente do tamanho do metassoma do escorpião maior. E a gente se pergunta, será que esses bichos pequenininhos, eles vão conseguir acasalar com as fêmeas? Então, nós fizemos coleta de indivíduos de uma população sexuada localizada no norte de Minas Gerais, no Brasil, né? E montamos arenas em que colocamos 2 machos e uma fêmea e observamos esses comportamentos. Fizemos 50 réplicas comportamentais e utilizamos apenas 46, porque em 4 não houve comportamento sexual. E aí nós encontramos 3 estratégias de comportamento.
A primeira estratégia nós denominamos como separação do casal, que pode evoluir para a estratégia dança a 3. A segunda estratégia foi a briga entre machos, que era uma estratégia que a gente já esperava encontrar. E a terceira, que foi a mais surpreendente, que foi a dança entre machos. Agora eu vou falar um pouquinho de cada uma delas. Na separação do casal, né, a gente vê que já tem um casal formado e que o macho ele chega e começa a puxar o outro macho. Então, ele tenta interromper esse casal para conseguir conquistar a fêmea. Né? Agora ele está puxando a fêmea, então ele tenta interromper o tempo todo essa dança entre esse casal que já foi formado. Isso pode chegar até o momento da inseminação da fêmea, que pode atrapalhar a fêmea durante a inseminação. Então esse comportamento ele evolui para um comportamento que nós chamamos de dança a 3, que é aquele comportamento, né, que a gente conhece dos escorpiões de dança, só que aqui a gente vai ter dois machos e uma fêmea, né, e eles dançam por esse terrário como se fosse um casal, né, que a gente já está acostumado a ver. E eles vão, né, um macho tentando puxar a fêmea, às vezes ele puxa o outro macho e por aí vai. Bom, a briga entre machos é quando os machos brigam com o metassoma e tentam inocular o veneno no adversário. Esse veneno ele pode paralisar o adversário de forma que ele é eliminado da competição, como pode até matar o adversário. E interessante é que quando esse veneno ele não mata o adversário, e esse adversário consegue copular com a fêmea presente no terrário, esse adversário não consegue depositar o espermatóforo. Aliás, o espermatóforo ele sai pela abertura genital, mas ele não tem a cola para poder grudar no substrato. Então, a inseminação não ocorre. Então, a gente viu aqui essa inoculação do veneno, um comportamento que nós vimos com uma certa frequência, que é esse que eu vou mostrar agora, que é um macho arremessando o outro com seu metassoma. Né? Então, são brigas bem agressivas que a gente visualizou. E o comportamento mais interessante, que é a dança entre machos, que nos surpreendeu, né? A gente não esperava encontrar. Dois machos, eles dançam, eles caminham pelo terrário. Um mesmo macho, ora pode fazer papel de macho, ora pode fazer papel de fêmea. Geralmente é um comportamento muito longo, de umas 3, 4 horas, né? A gente vê o macho da direita aqui depositando o espermatóforo, e depois ele guia o macho da esquerda, né? O macho da esquerda ele age como se fosse uma fêmea, né? E depois eles têm um certo desentendimento após esse ato. A gente consegue ver aqui o espermatóforo depositado. O macho que depositou o espermatóforo não vai conseguir copular com essa fêmea do terrário, porque esse espermatóforo demora um tempo para ser produzido. Enquanto que a fêmea, o macho que se faz de fêmea consegue copular com essa fêmea. Então, analisando a frequência desses 3 comportamentos, a gente viu que os 3 podem ser frequentes no mesmo experimento, né? Enquanto o macho pode usar apenas um comportamento, ou ele pode usar 2. A gente viu uma relação entre separação do casal e briga entre machos, às vezes ocorrendo ao mesmo tempo, né? Então, isso aí vai variar de experimento para experimento. Alguns experimentos não houve nenhuma briga ou dança, simplesmente um macho conseguiu copular com a fêmea e o outro ficou quietinho lá no canto. E a gente se pergunta, o tamanho está relacionado ao sucesso de acasalamento? Para responder essa pergunta, nós retiramos algumas medidas do macho da carapaça, o quinto segmento do metassoma e o dedo móvel, né? E analisamos o sucesso de acasalamento desse macho, se foi o macho maior ou o menor que conseguiu copular com a fêmea no final do experimento. E nós vimos que não existe relação entre o tamanho e o sucesso do acasalamento. E aqui a gente vai ter 2 questões. Primeiro, pode ser que realmente, devido a essas estratégias, machos menores conseguiram copular como machos maiores, que é um resultado que a gente já vem vendo em outros trabalhos, somente utilizando machos e fêmeas, né? Trabalhos com aceitação e rejeição. A gente vê que machos pequenos têm a mesma probabilidade de acasalar que machos grandes, mas pode ser devido aos nossos dados, porque nós optamos por utilizar apenas indivíduos virgens, que foram criados no laboratório sob a mesma condição, né, mesma alimentação, e a variação dos nossos machos não foi tão grande, né? A gente tem um macho maior, um macho menor, mas essa variação não foi tão grande. Então, pode ser que isso esteja influenciando, né, nesse sucesso de acasalamento. E devido a essa baixa variação, talvez também a gente não encontrou uma diferença entre machos preferirem uma certa estratégia, né? Então, por exemplo, na separação do casal, a gente viu uma mesma proporção entre o macho maior e o macho menor estar utilizando essa estratégia. Em relação a iniciar uma briga, a mesma coisa, nós não vimos muita diferença entre o macho maior ou o menor iniciar essa briga.
Em relação a se comportar como fêmea, a gente também não tem uma diferença muito significativa, mas a gente tem uma tendência a mais do macho menor se comportar como uma fêmea. Machos menores são mais parecidos com a fêmea, né? Mas mesmo assim, a gente talvez não conseguiu visualizar essa diferença devido aos machos que utilizamos no experimento. E pensando, né, nesse comportamento dos dois machos juntos, no geral, sem considerar o macho maior e o menor, nós vimos que os machos que utilizam essa estratégia de se fazer de fêmea, eles conseguem acasalar depois com a fêmea em 56% dos casos. Os 44% que não acasalam, geralmente está relacionado porque a fêmea não quis acasalar, apesar de a gente ter usado fêmeas virgens, né? Mas por algum motivo a fêmea não mostrou interesse. Mas, no geral, o macho que entra numa dança e se faz de fêmea, depois ele acasala com a fêmea. Então, a gente pode tirar como conclusão desse trabalho que machos de títios cerulatos utilizam diferentes estratégias de comportamento para acasalar com a fêmea, né? E essa ausência de correlação entre o tamanho do macho e a estratégia utilizada pode estar relacionada à pequena diferença dos machos que nós utilizamos no experimento, já que a gente criou esses machos sobre a mesma condição e praticamente são tamanhos parecidos, né? Provavelmente essa diversidade de estratégias permite que machos menores consigam acasalar, né? Então a gente pensa que talvez o macho maior ele se dê melhor numa briga, né? Se dê melhor ao separar um casal, e o macho menor se dê melhor ao se fingir de fêmea, né? Mas para que a gente responda essas perguntas, nós teríamos que ter usado machos de tamanhos extremos, que é algo que a gente está pensando fazer futuramente. Em relação ao comportamento homossexual, né, comportamento com o mesmo sexo, esse comportamento ele pode estar relacionado a erro de identificação, que é muito comum em artrópode, né? Nós tínhamos uma fêmea no terrário, então essa fêmea poderia estar liberando feromônio, e um macho achar que o outro era uma fêmea devido a esse feromônio. O importante é que essa estratégia, o importante é que essa estratégia, ela reduz danos corporais causados por um comportamento agressivo. Às vezes é melhor se fazer de fêmea, gastar energia com isso, do que ser envenenado. E ele vai eliminar da competição o adversário que vai depositar o espermatófilo. O que se fez de fêmea consegue copular com a fêmea. Gostaria de agradecer às agências financiadoras, ao Laboratório de Aracnologia, a Zoologia, a pós-graduação em Zoologia da UFMG. Gostaria de agradecer a duas pessoas, que é o Pablo, por estar ajudando nessas análises estatísticas, o João também, o João por estar agora com meus filhos, porque senão eu não conseguiria apresentar, e ao Congresso de Aracnologia e a participação de todos vocês. Muito obrigada.